eu tenho ocupado essa tribuna de forma recorrente, com muita frequência, para falar de temas que eu considero muito relevantes, prioritários para a administração pública e os administradores públicos. Eu refiro-me à saúde pública, à educação pública, que garanta a igualdade de oportunidades e a segurança pública que faculte aos cidadãos e cidadãs deste país o direito de ter uma vida digna, de viver em paz. Educação, saúde e segurança devem ser, sem dúvida, os três pilares, mestres de qualquer governo, federal, estadual ou municipal. Hoje, no entanto, eu gostaria de mencionar um tema que permeia todos os demais aspectos da administração pública, que é a questão fiscal. Eu não defendo e nunca defendi o arroxo fiscal do governo Temer, que impôs ao país o famigerado teto de gastos públicos, vitimando de morte justamente a educação, a segurança e a saúde providos pelo Estado ao povo brasileiro. Responsabilidade fiscal não é afiar as tesouras para cortar, sem dó nem piedade, os gastos sociais, como vem fazendo esse governo, afetando duramente a população mais pobre do nosso país. Responsabilidade fiscal é não gastar mais do que arrecada, porém, com foco e prudência, priorizando os investimentos no social, que devem ser intocáveis, e cortando as despesas desnecessárias e as renúncias fiscais que só beneficiam os grandes empresários. Os administradores públicos não podem também endividar os entes federativos, os entes estatais, contraindo empréstimos que não podem pagar e deixando as famosas heranças malditas para os sucessores. Infelizmente, isso é o que ocorre em muitos lugares do nosso Brasil, nosso país, e não é diferente no meu querido estado de Roraima. Matéria publicada no dia de ontem, na coluna parabólica da Folha de Boa Vista, dá conta de que, em pouco mais de 3 anos à frente do Estado, o governo de Sueli Campos já pagou mais de 750 milhões de reais em amortizações e juros de empréstimos contraídos na administração anterior. O periódico faz ainda uma comparação muito interessante. Os valores pagos correspondem à arrecadação bruta de 1 ano de ICMS, recursos que seriam utilizados no bem-estar da população roraimense e que seriam suficientes para construir 25 hospitais, como o Hospital das Clínicas, que foi inaugurado recentemente pelo governo do Estado. Você imagina, 25 hospitais poderiam ser construídos com esses recursos que a governadora pagou a dívidas contraídas no governo anterior. Para além das dívidas contraídas no governo anterior, não custa lembrar que Roraima é credor de cerca de 300 milhões de reais relativos aos ativos da Companhia Energética de Roraima, federalizado no governo anterior, com forte apoio do líder do governo dessa casa. Mas esse fato, ninguém do governo Temer se lembra. Ninguém fala sobre isso, ninguém lembra dessa questão que é tão grave, tão séria para a administração do meu Estado. Verdade seja dita, a conta da verdadeira herança maldita recebida pela governadora Sueli, somada à insensatez de Temer e seus aliados, é paga pelo povo de Roraima, é paga pelo povo, pelas famílias do meu Estado. Não podemos esquecer de que o incessante fluxo migratório em nosso Estado tem impactado gravemente os serviços públicos estaduais, especialmente a saúde, a educação e a segurança. De janeiro a junho deste ano, a Polícia Federal em Roraima registrou mais de 16 mil pedidos de refúgio de venezuelano no Brasil. É um número estarrecedor. Para se ter uma ideia da magnitude da crise humanitária que atravessamos, o número de pedidos de refúgios dos 6 primeiros meses de 2018 já supera em 20% os pedidos registrados durante todo o ano de 2017. Somente em maio deste ano,
mais de 4.000 cidadãos daquele país solicitaram refúgio na fronteira lá em Pacaraima. O Exército Brasileiro estima em 416 o número diário de venezuelanos que cruzam a fronteira em direção a Roraima. Você imagina? É um número muito assustador. São números que nos dão uma exata medida da situação calamitosa que tomou conta do nosso Estado. Só em Boa Vista, a população de venezuelanos é de cerca de 25 mil pessoas, ou seja, 7,5% da população da capital, estimada em 332 mil habitantes. Roraima conta atualmente com 9 abrigos públicos para acolher os migrantes. A dura realidade, no entanto, é que os abrigos não são suficientes para abrigar todos os migrantes. O resultado disso é que em 10 dos 15 municípios do estado há venezuelanos em situação de risco, sofrendo pelas ruas com seus filhos, com as suas crianças. O drama dos migrantes afeta de maneira drástica a oferta de serviços públicos em Roraima. De maneira drástica, senhor. O número de pedidos de matrícula nas escolas públicas sobe constantemente. Nos hospitais faltam leitos e medicamentos. A população de Roraima é que vem pagando um alto preço pelo fluxo migratório, preço esse que pode ser medido pela piora dos serviços públicos ofertados à população. Os roraimenses têm reclamado muito da piora dos serviços públicos. Infelizmente, a realidade não permite ao Estado garantir serviço de qualidade diante do aumento exponencial da demanda, combinado com uma restrição orçamentária crescente causada por dívidas contraídas no governo anterior. A bem da verdade, é preciso afirmar que o Estado vem enfrentando praticamente sozinho essa crise com muito pouca ajuda do governo federal. Senador Hudson, é triste ver o nosso Estado abandonado pelo governo federal na administração dessa crise migratória. Não posso deixar de lembrar, migração é responsabilidade do governo federal e nós estamos sozinhos. A ajuda do governo federal é insignificante, é tímida. O súbito aumento da demanda por serviços públicos, somado ao enorme serviço da dívida contraída no governo anterior, tem impactado de maneira dramática a atual administração. Roraima precisa, com urgência, de mais responsabilidade, de mais sensibilidade deste governo federal na liberação de recursos para o enfrentamento de tamanha crise humanitária. É inadmissível. O povo roraimense não suporta mais tanto descaso do governo federal, tanto descaso na administração de uma crise que é de responsabilidade da União, do governo federal, e os roraimenses sofrendo sozinhos, os governos estadual, governadora Sueli, as prefeituras, sozinhos administrando essa crise humanitária que é triste, é dramática e que afeta a todos nós. Concedo uma parte ao senador Hudson Leite. Obrigado, senadora. Eu vim correndo, ouvi a senhora, o seu discurso, com relação à federalização da Companhia Energética de Roraima e os próximos de 300 milhões de reais, que é a obrigação do governo federal indenizar o governo do estado de Roraima nesses valores. E eu quero lembrar que nessa federalização foi junto à usina hidrelétrica de Jatapu. E aí eu tenho insistido nisso, que a usina de Jatapu, ela pertencia à Companhia de Desenvolvimento de Roraima, Codesaima, e foi transferida para a Companhia Energética de Roraima. E eu insisto em dizer o seguinte, que a Companhia de Desenvolvimento de Roraima, Codesaima, ela precisa ser resgatada, ela precisa ser salva. É preciso que o passivo que os governos anteriores fizeram, contraíram, endividaram a companhia, eles precisam ser saudados, a empresa precisa estar com suas dívidas, suas contas em dia, para no dia que vier a liberação das áreas minerais, a Codesaima poder exercer essa expectativa de direito que é dela,
A Codesaima tem 29 áreas de mineração e a Codesaima precisa exercer o direito dela em cima dessas áreas. E só poderá fazê-lo se tiver com as contas pagas. Então, esses recursos que o governo federal tem que devolver para o governo do Estado, a minha sugestão à governadora Sueli Campos é que ela sane as contas da Codesaima. São poucos os recursos, mas ela é prioridade que seja visto essas contas da Codesaima. Obrigado, senadora. Muito obrigada, senador Hudson Leite. Para além das dívidas contraídas pelo Estado pagar as contas para que a Codesaima seja reativada, eu asseguro que muito importante também é o governo do Estado ser ressarcido pelo governo federal da imensa despesa que tem tido com o fluxo migratório, que é responsabilidade da União, e que o governo de Michel Temer, que tem seu aliado aqui, líder do governo também do nosso Estado, poderia também interferir para ajudar na resolução dessa crise que afeta a todos. Dessa crise, senhora presidente, que afeta a todos os roraimenses. A gente tem acompanhado, senador Hudson Leite, o sofrimento das pessoas, das famílias que vai em busca do posto de saúde, que vai em busca de segurança pública, vai em busca de matrículas para os seus filhos nas escolas. E a reclamação é generalizada. O Estado precisa de um aporte financeiro para atender essa demanda que é crescente em nosso Estado. Nós não podemos ficar sozinhos, o povo de Roraima, administrando essa crise humanitária que é de responsabilidade da União. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada.